e o teu povo que vem implorar teu perdão. Bem-vindos ao canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. Novamente, nós nos reunimos por esse ambiente virtual para realizar a reflexão sobre o Santo Evangelho do dia. Hoje, terça-feira da quinta semana da Quaresma, dia 23 de março de 2021, você pode apresentar seus pedidos a Deus e rezar junto conosco em mais esse momento de oração. Seja muito bem-vindo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Santo Evangelho de hoje foi extraído do livro de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Então, enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Prezados irmãos e irmãs, novamente continuando nossas reflexões, agora nesta reta final de caminhada do período da Quaresma, em que nós somos conduzidos pela Igreja anualmente a esse retiro espiritual de 40 dias para preparar bem o nosso coração e celebrar com dignidade e, sobretudo, com a intenção de realizar uma verdadeira opção fundamental por Jesus Cristo. É o tempo da Quaresma, portanto, um período muito propício, não apenas para a revisão e o reconhecimento das nossas fraquezas, senão também para postular diante de Deus um propósito de, ressurgindo com Ele no período da Páscoa, realizarmos uma verdadeira conversão do nosso interior, para vivermos agora como homens novos, filhos da luz, que testemunham a verdade de Jesus Cristo.
para aqueles com quem convivemos todos os dias. Hoje, o Santo Evangelho nos convida a refletir novamente num contato direto de Jesus com os fariseus, imediatamente sobre o tema da sua morte iminente. Fala Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Portanto, Jesus anuncia aqui de maneira muito clara que o mistério da sua morte, da sua paixão, é muito breve, acontecerá logo. Mas os judeus parecem não ter entendido muito bem essa mensagem, que para eles parecia muito cifrada da parte de Jesus. E comentavam então os fariseus entre si: será que ele vai se matar? Porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Portanto, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Mas, para ser ainda mais claro, Jesus diz: vós sois daqui de baixo. Eu, ao contrário, sou do alto. Vocês pensam como os homens. Eu, no entanto, penso da perspectiva de Deus. E da perspectiva de Deus, portanto, se vocês não aceitam a mim como Deus, morrereis nos vossos pecados, uma vez que se afastarão da verdade e da luz do mundo. Aqui ressoa de alguma maneira o que já estava descrito desde o prólogo do Evangelho joanino. No princípio era o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se faz carne e habita entre nós. Diz ainda o evangelista João que a vida era a luz do mundo. Veio para os que eram seus, mas eles não a reconheceram. Portanto, Jesus aqui novamente parece apresentar para os fariseus a falta de capacidade de compreenderem que aquilo que era a vida e missão de Jesus era de fato o cumprimento perfeito daquilo que Deus há muito tempo já anunciava pelos profetas no Antigo Testamento. Ele, o Messias, deveria vir a esse mundo, encarnar-se, mas também seria rejeitado pelos homens. Seria submetido à tortura, ao sofrimento. Aqueles, portanto, para quem Jesus veio, negam-lhe a receptividade que deveria receber. Portanto, o que nós vemos aqui é Jesus testemunhando diante dos fariseus que ele veio para cumprir o desígnio do Pai. Mas, ainda assim, os fariseus não entendiam sua mensagem e, por isso, perguntam a Jesus: quem és tu, então? E Jesus responde: o que eu vos digo desde o começo. Novamente, aqui vemos uma ressonância do prólogo do Evangelho joanino. No princípio, no começo, era o Verbo. O Verbo estava em Deus. E o Verbo era Deus. Portanto, trata-se de perceber a identidade de natureza entre o Filho encarnado e o Pai. Como nós cremos, o nosso Deus é trindade, uno em natureza e diverso nas pessoas. E nós vemos, portanto, aqui a identificação entre Jesus e o Pai em natureza, na medida em que ele manifesta claramente aos fariseus: vocês são deste mundo, eu, ao contrário, sou do alto. É de lá de onde eu vim. O que eu vos digo desde o começo: tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Nós vimos há poucos dias Jesus se mostrando também como quem tem o poder de julgar, de separar o certo do errado, porque ele, como a luz do mundo, dará a conhecer a verdade. E ao dar a conhecer a verdade, portanto, Jesus manifesta aquilo que está enganoso e
pela luz que ele próprio representa neste mundo, na medida em que, quando se identifica com o Pai e, portanto, com a luz do mundo, ele clareia tudo aquilo que está obscuro e põe a descoberto tudo aquilo que permanecia ainda na escuridão. É, portanto, a luz de Cristo, a luz da verdade. Quando diz isso, Jesus manifesta que estava falando do Pai, mas os fariseus ainda não compreendiam. Por isso, diz o Evangelho, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Vejam que aqui o trecho do Santo Evangelho nos apresenta a dois elementos importantes do Antigo Testamento. Se nós nos lembramos bem, no livro dos Números, há uma referência direta a uma passagem em que aqueles que caminhavam pelo deserto rumo à terra prometida eram picados por serpentes, e Deus então manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la no alto de uma haste. Aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados das suas doenças. Portanto, Jesus aqui equivale-se àquela serpente, mas agora pensado em outra perspectiva. Quando olhardes o Filho do Homem ser elevado da terra, percebereis que eu sou. Sabereis que eu sou. Notem que Jesus utiliza aqui a formulação do Antigo Testamento para identificar a Deus. Quando Moisés, naquele encontro com a sarça ardente, escuta a voz de Deus, e Deus manda libertar o povo da escravidão do Egito, Moisés diz: mas como eu vou dizer ao faraó? O que é que eu devo falar para ele? E Deus fala a Moisés: vós direis, eu sou, me enviou a vós. Portanto, a expressão eu sou designa a presença de Deus, designa ao próprio Deus. Jesus utiliza agora a expressão eu sou para designar a si mesmo e, portanto, para mostrar aos fariseus novamente a sua identidade em natureza com o Pai. Então, o fato de ser elevado da terra demonstrará com clareza a divindade de Jesus Cristo e culminará o mistério da nossa redenção, porque a morte será vencida, assim como será vencido todo o pecado. Os mistérios da nossa redenção, portanto, não terminam na cruz, mas a cruz é a hora de Jesus, é a hora de se demonstrar com clareza qual é a sua missão. Ele veio para redimir o seu povo dos seus pecados e, portanto, para dar-lhes a conhecer a verdade e lhes dar a oportunidade de viver uma nova vida, agora renovada no seu próprio sangue, que brotou do alto da cruz. Portanto, o que Jesus mostra na perícope de hoje, além da sua identidade com o Pai em natureza, é um prenúncio do que está por vir e nós celebraremos na Semana Santa. Que o nosso coração tenha aproveitado esses 40 dias para os quais nós já arrumamos ao final, para preparar bem a si mesmo como um bom terreno e para, uma vez revisados os seus limites e as suas fraquezas, renascer com Jesus Cristo para uma vida diferente, agora transfigurada pela luz que vem dele próprio, que ilumina a todos os homens e nos faz sair do mundo das trevas para o mundo da verdade e da verdadeira vida. Que ele nos ajude a assim viver e a experimentar cada dia mais fortemente os benefícios dessa redenção. Que assim seja.
que o